Tito, capítulo 1, a partir do verso 1, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim, a minha leitura será na NVI. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, Ele trouxe luz à sua palavra por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, o meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mediante esse trecho bíblico, esse pequeno trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração, um estudo ao seu coração com o título: O propósito do ministério pastoral. O propósito do ministério pastoral. Mas antes, meus irmãos, de introduzir e de expor verso a verso, eu gostaria de orar com você. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é conveniente à nossa leitura, e sim o que está no seu coração, e sim o que o Senhor quis ao inspirar o apóstolo Paulo nesses escritos. Eu oro pelos meus irmãos que estão em casa, que eles tenham, Senhor, um coração com a terra boa, e a semente incorruptível do Teu Evangelho possa cair, possa germinar, possa frutificar, e esses frutos, Senhor, possa permanecer. Mas que os meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da Tua palavra, Senhor, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. O propósito do ministério pastoral. O propósito do ministério pastoral. Meus irmãos, você, independente se você é pastor ou não é, uma ovelha, você precisa dessa palavra. Essa palavra é de suma importância para mim e para você. Mas você sabe qual é o propósito desse esplêndido e muito importante ministério, o ministério pastoral? O ministério pastoral é um ministério muito importante, não melhor, mas muito importante para a igreja do Senhor, para os cristãos, para as ovelhas de Cristo Jesus. E ele tem um propósito bem estabelecido na palavra do Senhor. Nesse trecho bíblico que nós lemos, nós conseguimos observar e identificar o propósito do ministério pastoral. Essa, meus irmãos, é uma das 3 cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, com vários escritos para a igreja. E dentro desses escritos paulinos, ele tem 3 cartas pastorais. Ele tem 2 cartas a Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo, e essa carta a Tito. Timóteo e Tito eram jovens pastores, e Paulo, como um pastor experiente, como um homem, é claro, inspirado pelo Senhor, ele escreve carta para esses pastores, para eles poder se desenvolver, para eles poder cuidar da igreja do Senhor de forma correta. E então essa é uma das cartas pastorais. Então tem tudo a ver esse tema, esse título de hoje, com esse texto que nós acabamos de ler, e não somente o texto de hoje, mas toda essa carta que vai falar sobre esse ministério tão importante que é o pastoreio. E, meus irmãos, como nós vamos analisar a palavra de Deus, não é sobre uma palestra, e sim sobre base bíblica, então essa palavra serve para todos. Não é somente para mim como pastor e para os meus amigos de ministério que são pastores. Não, para todos vocês. Você que entende que tem esse chamado, sim, mas você também que
entende que tem outro, e tudo bem. Você e eu, nós precisamos entender o propósito do ministério pastoral, porque todos nós somos de alguma forma tocados por um pastor. Um pastor de alguma forma cuida da nossa vida, direciona a nossa vida, alimenta a nossa vida. Nós estamos numa igreja que tem um pastor. Então, esse estudo, esse sermão é muito importante. Nós temos que entender essa realidade. E sendo a palavra de Deus, vai nos edificar, porque a palavra de Deus, ela é feita para isso, para nos alimentar. Então, seja você quem for, eu tenho certeza que esse sermão vai falar ao seu coração. Então, que esse sermão de hoje, esse estudo de hoje, possa levar a todos ter o entendimento e aos pastores, aí sim, para o cumprimento do propósito pastoral. É isso que esse estudo nos convida. E antes de voltar para o texto, deixa eu dar rapidamente um contexto dessa carta, algo que eu sempre gosto de trazer quando eu começo uma exposição. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, já adiantei, já falei várias vezes, e o texto é muito enfático, nós não temos muitas dúvidas sobre a autoria paulina. E essa carta foi escrita a Tito, esse jovem pastor, que aqui na carta também fala de maneira clara. O ano da sua escrita, meus irmãos, é muito difícil datar os escritos do primeiro século, é muito difícil. Então sempre quando eu vou trazer aqui um número, ou alguém apresentar um número, é sempre provavelmente. Então não se apegue muito às datas, o pastor Jean falou esse ano e o outro falou bem mais ou bem menos, porque realmente a datação é bem difícil. Mas eu acredito que provavelmente possa ter acontecido a partir do ano 64, até o ano 68 no máximo, entre esse período. E por que Paulo escreve essa carta para Tito? Simplesmente, de maneira resumida, para dar instruções pastorais para Tito gerir a igreja, instruções pastorais do que deveria ser feito na igreja do Senhor, que ficava em Creta, numa ilha, onde Tito era o pastor. E aí Paulo vai dar várias instruções, como ordenar novos pastores, é o estudo da semana que vem, e várias coisas muito importantes para a igreja do Senhor, por isso eu te convido a caminhar conosco. Então vamos voltar para o texto, e aí eu quero ler verso a verso bem devagar com você. Nós queremos ser não somente turistas e passar rápido por uma paisagem, não, nós queremos ser exploradores, nós queremos explorar cada trecho das Sagradas Letras. E o primeiro trecho que eu quero analisar é o comecinho, quando Paulo diz assim: Paulo, servo de Deus. Paulo, servo de Deus. Só até aqui. Meus irmãos, Paulo, ele se considerava um servo de Deus. Quando ele traz essa palavra, que significa doulos, servo ou escravo, ele está falando que ele era alguém que pertencia a Deus e que servia a Deus. Um escravo, nos tempos antigos, na época de Paulo, era alguém que pertencia ao seu dono e servia ao seu dono. E ele usa essa palavra doulos, que ela pode ser traduzida como servo ou como escravo, mas ela apontava para a pessoa que era a pessoa mais servil na cultura do primeiro século. Por isso muitos traduziam como escravo. Paulo, ele quer deixar bem claro para o jovem pastor Tito, que antes de tudo, antes de qualquer coisa, até do apostolado que ele vai falar daqui a pouco, Paulo, ele era um servo de Deus. Meus irmãos, entenda algo. Ser servo é um dos propósitos do ministério pastoral. Um pastor que não é servo, ele não é pastor. O nosso supremo e grande pastor nos ensinou o Deus que serve. Ele nos mostra que o maior é aquele que serve. Mateus capítulo 20, do 17, a partir do 17 até o 28, se eu não me engano, nós temos um trecho onde o Senhor nos traz esse ensinamento. Eu até tenho um sermão, o Deus que serve, você só pode procurar no YouTube, eu creio que pode te abençoar. E ali ele nos ensina que o maior é quem serve, que ele próprio, sendo Deus, mas como um homem e o nosso supremo pastor, ele serviu. Meu irmão, entenda algo. Você que almeja
o ministério pastoral ou o que é um pastor. Se você não serve, você não é um pastor. Um pastor é chamado para servir. E hoje nós estamos vivendo uma geração triste, não só hoje, mas de décadas já, aonde os pastores acham que são reis. E aí as ovelhas chegam na igreja e têm que beijar o seu poderoso anel de ouro. E ele está sentado lá no seu sublime trono. E ele é alguém intocável. Ele é alguém que todo mundo tem que servir ele, mas ele mesmo não serve ninguém. Meu irmão, você não é pastor não. Você pode ser um líder de um movimento qualquer aí, mas pastor bíblico é um servo. O apóstolo Paulo, antes de tudo, ele deixa claro que ele é um servo. Se você acha que é pastor e não é servo, você não é. Se você, meu irmão, tem um suposto pastor que não é um servo, ele não é pastor. Ele precisa se arrepender dos pecados dele. Entenda isso. Olha o que o apóstolo Paulo traz para nós. Nós temos, infelizmente, uma cristandade atual, aonde eles querem que Deus seja os nossos servos, o nosso servo. Então, tudo o que Deus tem que fazer é para nos servir. Mas nós temos que entender, à luz das Sagradas Letras, que nós que somos os servos, e nós que servimos o nosso Senhor, que é o nosso Deus. O primeiro propósito do ministério pastoral é ser servo. Por isso, meu irmão, você que almeja esse ministério ou exerce, você tem que ser servo. E se você é ovelha do Senhor, está debaixo de alguém que não é servo, que Deus tenha misericórdia da sua vida, porque isso não é um pastor. O pastor é convidado a servir. O apóstolo Paulo, ele já começa essa epístola pastoral, ensinando Tito com as suas palavras, mas também com a sua vida. É assim que nós lideramos. E ele, escrevendo esse jovem pastor, ele antes de tudo fala: Paulo doulos, Paulo servo, Paulo escravo. Quem é você para ser servido, meu irmão? Nós somos convidados a servir. Você tem que honrar esse suposto chamado que você tem, se você realmente é alguém que tem esse chamado. O convite para o ministério pastoral é o serviço. Nós somos escravos, nós somos doulos, nós vamos servir. E aí, o apóstolo Paulo continua e ele diz, depois de falar Paulo, servo de Deus, ele apóstolo de Jesus Cristo. Então Paulo, ele era um servo e Paulo, ele era um apóstolo. Apóstolo significa enviado. Então Paulo, ele era alguém enviado como um representante oficial de Cristo. Ele fala apóstolo de Cristo, enviado de Cristo, não é enviado dele mesmo, da cabeça dele não, como muitos por aí, não, enviado de Cristo. E Paulo, meus irmãos, ele foi o último apóstolo. Não existe mais apóstolos. O último apóstolo foi Paulo. Por quê? Para ser apóstolos, vocês tinham que ter duas credenciais essenciais e que não dava para não tê-las e ser apóstolo. Você deveria ter visto Jesus ressurreto e ter operado sinais e maravilhas. Ser apóstolo, meu irmão, não é multiplicar a igreja não. Não é porque você tinha uma igreja, agora a igreja tem 20, ser apóstolo Jean, não existe isso não. Apóstolo de Cristo é aqueles que viram Cristo, que foram usados de maneira especiais, com sinais e maravilhas. Mas talvez você pergunta, pastor, mas em Efésios traz a realidade dos ministérios e fala também do apostolado. Sim, o apóstolo nos nossos dias é alguém enviado, é alguém que vai para o campo, vai talvez desbravar, talvez nós conseguimos assemelhar, não é muito fácil, mas talvez com um plantador de igreja. Mas hoje os apóstolos modernos, ele não usa esse título, que não existe na fé cristã, não é sobre um título, para servir, e sim para ser servido, porque eu sou apóstolo, então eu sou maior do que os pastores, eu sou bispo, eu sou presbítero, sendo que a Bíblia traz a realidade que presbítero, bispo e pastor, tudo é a mesma coisa, são só nomenclaturas diferentes.
Aqui, quando Paulo vai instruir e vai levantar pastores, ele vai falar de presbíteros. Mas o ser humano, ele ama hierarquias, ele ama mecanismo, ele ama opressão. Então ele busca vários títulos, nomenclaturas, sem base bíblica, e aí quer estabelecer. Mas o apóstolo de Cristo, ele tem que ter essas duas características. E se não tiver, não é apóstolo. Por isso que o último apóstolo foi Paulo. Então Paulo, meus irmãos, ele foi um apóstolo de Jesus. O que fica para mim e para você como aplicação prática do propósito do ministério pastoral é que o pastor, ele é um pastor de Jesus. Meu irmão, você não pode se chamar não. Você é um pastor, se você realmente for um pastor verdadeiro, um pastor de Jesus. Como Paulo era um apóstolo de Jesus, nós somos pastores de Jesus. E se somos de Jesus, eu não faço o que eu quero, eu não faço o que eu acho que é bom, eu não faço o que os palestrantes estão dando palestra por aí, está dando certo, o que a empresa está dando certo. Não, eu faço o que está nas Sagradas Letras, o que o meu Deus estabeleceu para mim. Eu sou pastor de Jesus. É isso que eu e você temos que entender. Nós somos pastores dele. Nós cuidamos das ovelhas que não são nossas, mas são deles. Nós somos chamados por eles. E aí, Paulo continua, e agora nós vamos ver o propósito do chamado de Paulo. Ele diz assim, depois, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus. Meus irmãos, antes de refletir sobre para onde levar, porque quem leva, leva para algum lugar, eu quero refletir sobre esse levar, sobre este conduzir. Porque, meus irmãos, uma das funções, um dos propósitos do pastor é conduzir. Uma das funções do pastor de ovelha, além de protegê-la, é conduzi-la a pastos com uma boa alimentação. Um pastor, ele deve conduzir as suas ovelhas. Você, pastor, você tem conduzido as suas ovelhas? Essa responsabilidade é sua. Essa autoridade está nas suas mãos. Essa incumbência está sobre você. Você não tem que terceirizar para outros. Esse chamado é seu. Será que você tem conduzido? E daqui a pouco nós vamos refletir para onde nós temos conduzido. Porque não é só conduzir, mas para levar para onde nós temos que começar por um meio que é o conduzir. Será que você tem conduzido? O convite bíblico para nós, pastores, é conduzir as ovelhas a nós confiadas. Você tem conduzido? Reflita sobre isso. E aí sim, nós vamos ver o endereço da condução. Qual que é o endereço da condução, Jean? A fé e ao conhecimento da verdade. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade. Só até aqui. Então, o endereço da condução, nós pastores conduzimos. Mas para onde conduzimos? Nós conduzimos para o conhecimento da fé, ou melhor, para a fé e ao conhecimento da verdade. Então Paulo, meu irmão, ele foi chamado por Deus para levar os eleitos à fé e ao conhecimento da verdade. Este é o propósito do ministério pastoral. O seu propósito, meu irmão, não é interter ovelha, não é fazer festa para a ovelha dançar, não é ficar enchendo linguiça, não. O seu propósito é levar os eleitos de Deus para a fé e para o conhecimento da verdade. Será, meu irmão, que eu e você temos feito isso mediante o ministério a qual fomos chamados? Será que nós vamos chegar tranquilamente perante o Senhor porque nós estamos fazendo isso? Espero que sim, mas eu creio que infelizmente o diagnóstico é negativo. Muitos não têm conduzido as ovelhas à fé e ao conhecimento da verdade. Mas, meu irmão, antes de falar, ou melhor, de complementar sobre essa importância de conduzir a fé e ao conhecimento, eu quero refletir sobre que fé é essa. E
Que conhecimento da verdade é esse? Fé em quê? Meu irmão, entenda algo. A fé não é um sentimento vazio, não é um sentimento místico, não é ter um otimismo, é ter fé em Deus. Mas se você for na Praça 7, que é uma praça aqui de Belo Horizonte, ou em qualquer lugar aí da sua cidade, 99% vai falar que tem fé em Deus. Mas que Deus? Porque falar que tem fé em Deus, todo mundo fala, mas que Deus? Porque quando você pergunta que Deus, aí já começa a vir as peneiras da vida. A fé que nós pastores temos que conduzir as pessoas, os eleitos de Deus, é a fé naquele que é o único caminho, a única verdade e a única vida. A fé que sem Jesus não há salvação. A fé que crê que Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz. A fé que cremos que Ele ao terceiro dia ressuscitou. A fé que viveremos eternamente com Ele. Se você é um pastor e não está conduzindo as ovelhas a esta fé, você não está cumprindo o seu papel. O ministério pastoral é para conduzir as ovelhas de Cristo, os eleitos de Deus, para esta fé. Talvez o que você tem produzido é somente um otimismo. Ah, tudo vai dar certo. Ah, eu vou declarar que vai melhorar. Mas esse auditório a qual você dirige, eu espero a palavra, eles têm fé em Cristo Jesus, no Cristo que morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou, numa salvação pela graça, que não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Fé em quê, meu irmão? O convite bíblico, o propósito do ministério pastoral é conduzir os eleitos de Deus à fé. Pastor que me ouve, você tem conduzido as ovelhas de Cristo, os eleitos de Deus, para essa fé? Se você não tem conduzido, está completamente errado. Você está fazendo algo que não é para você fazer. O seu convite, o convite bíblico, é para você conduzir a esta verdadeira fé, e não as falsas fé que existem por aí. Mas conhecimento de quê, meu irmão? Conhecimento em quê? Esse conhecimento é o conhecimento da verdade. Mas o que é a verdade? A verdade é Jesus. O próprio Jesus, ele exclama de maneira clara que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então, qual conhecimento que nós temos que produzir nas ovelhas? O conhecimento acerca da pessoa de Jesus. Se o pastor, ele não está conduzindo as ovelhas a esse conhecimento, ele não está cumprindo o seu papel. Por isso, meu irmão, convite bíblico não é para você palestrar, não. Não é para você fazer o que os empresários estão dando certo, não. É para você pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, aponta para Cristo. Por isso nós temos que ensinar não somente alguns trechos, mas todo o conselho de Deus, inspirado nos seus 66 livros. E não ser a mesma mensagem todo domingo, uma palavra de ânimo. Todo mundo já conhece Golias e Davi, porque só fala sobre isso, de derrubar gigante, de abrir o mar vermelho, só de livramento. Mas não fala de caráter, não fala da pessoa de Cristo, de como a salvação acontece, de vários conceitos teológicos e bíblicos que nós precisamos. É sempre a mesma coisa, para talvez impressionar um auditório. Mas o convite bíblico não é para impressionar ninguém, não, meu irmão. O convite bíblico é para conduzir eles ao conhecimento. Pastores, você tem conduzido as ovelhas ao conhecimento. Ovelhas, você tem caminhado com pastores que te conduzem ao conhecimento. Porque um pastor bíblico, ele tem que conduzir as ovelhas ao conhecimento. E aí, nós vemos que Paulo, ele leva
os eleitos de Deus, tem uma geografia, um endereço para ele levar. E qual que é o fruto disso? Olha que linda a Bíblia, ela se complementa e se completa certinho. E aí nós vamos ver que conduz à piedade. Vamos ler todo o verso 1 para você entender. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. O fruto da fé e do conhecimento é a piedade. Meu irmão, entenda algo: o ensino bíblico não é um acúmulo de informações, mas é algo que transformará a sua vida, e isso resultará em atitudes. Aqui, no verso 1, o apóstolo Paulo, ele traz a doutrina da eleição. A doutrina da eleição, da predestinação é muito claro nas Sagradas Letras. Só não vê quem não quer. É muito claro. E muitas pessoas, de maneira pejorativa, falam mal dessa doutrina, como assim: então, se Deus elegeu, então eu posso viver de qualquer maneira, porque eu posso fazer qualquer coisa, porque Deus elegeu. Mas eles não leem a Bíblia de maneira completa, porque sempre que a doutrina da eleição ela é apresentada, ela está junto com uma conduta que corresponderá com essa eleição. Quando Paulo ele traz essa realidade nos seus outros escritos, em Efésios ele traz isso muito bem. Ele fala sobre boas obras. Aqui ele está falando sobre essa eleição, mas essa eleição que vem, que eles são eleitos e ele se desenvolve através da fé e do conhecimento, vai produzir piedade. Então o eleito, ele não vive de qualquer maneira. Um eleito, ele é piedoso. A eleição, ela está vinculada com a santidade, com a piedade. A eleição, em hipótese nenhuma, é um convite para você viver de qualquer maneira. Todo eleito de Deus, meu irmão, entenda algo, vai viver em santidade. Então, é isso. A fé e o conhecimento que os pastores passam para as ovelhas vão produzir piedade. Então, todo pastor que cumpre com excelência o seu ministério, através da sua vida e do ensino das Sagradas Letras, levará as ovelhas de Cristo a ter uma vida piedosa e uma vida santa. Meu irmão, se você, domingo após domingo, ou seja, o culto que você frequenta, se você não é confrontado a ter este estilo de vida, algo está errado com o seu pastor. Pastores, se você não gera e apresenta essa realidade para as ovelhas a qual o Senhor te conferiu para você cuidar, algo está errado com você. Nós temos que pregar isso. Nós temos que apresentar a fé e o conhecimento que vai resultar em piedade. Nós temos que falar sobre uma santidade que o nosso Senhor espera de nós, eleitos dele. Se você não traz essa realidade para as ovelhas de Cristo, você não está exercendo o ministério pastoral de maneira bíblica. E se você, ovelha, não é confrontada mediante a sua maneira de viver, você infelizmente não está diante de um pastor, e sim talvez de um animador de plateia. Porque um animador de plateia, ele não vai falar de santidade, ele não vai falar de pecado, ele não vai falar de arrependimento, ele só vai falar de vitória, ele só vai falar de livramento. Só coisas que qualquer ateu quer. Quem não quer vitória? Quem não quer livramento, meu irmão? Mas um cristão é reconhecido pelo seu arrependimento, pela sua conduta transformada. Meu irmão, entenda essa realidade. Nós temos e precisamos, porque somos falhos e pecadores, sermos confrontados pela palavra de Deus. Então, pastores, você tem que conduzir as pessoas à piedade. Você não produz piedade, mas você tem que apresentar esse caminho de piedade. E aí, Paulo continua, e o verso 2, parte A, diz assim: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna.
Aqui nós vemos o fundamento da fé e do conhecimento. O que é o fundamento da fé e do conhecimento, pastor? É a esperança que temos pela eternidade. E esperança nas Sagradas Letras não é uma possibilidade, igual esse mundo caído prega, eu tenho esperança. Não, esperança no grego, esperança na palavra de Deus é uma certeza. Nós temos uma certeza que vamos viver eternamente. Meu irmão, entenda algo. A maior promessa da fé cristã, a maior promessa do cristianismo para mim e para você é a vida eterna. Não é riquezas aqui nessa terra, não é conforto aqui nessa terra, e sim a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a maior promessa do cristianismo. É isso que o cristianismo te promete. Ele te promete um lugar que não vai ter dor, choro, lágrimas, mas é no céu. Você não está no céu, não. Aqui, meu irmão, nós vamos passar por dias maus, sim. E quem não te traz essa realidade está mentindo para você. Por isso eu e você temos que entender qual que é o fundamento da nossa fé e o fundamento do nosso conhecimento. É a esperança da vida eterna. Por isso você que já recebeu a vida eterna, você tem que agradecer todos os dias da sua vida, porque você merecia ir para o inferno, meu irmão, mas Deus te proporcionou a salvação. Então você tem que entender que tudo que você precisa você já tem, que é Jesus. Por isso você não tem que ficar choramingando nos cantos, porque você não tem o celular, não tem o carro, não tem a casa. Pare com essa bobeira. Você já tem Cristo Jesus, que é suficiente. As coisas são bônus. Cristo, que é o nosso maior e mais esplêndido presente. É isso que o ser humano precisa, de Cristo Jesus. A nossa fé, o nosso conhecimento se fundamenta na esperança da vida eterna. Meus irmãos, o propósito do ministério pastoral é apontar para isso. Pastores que não apontam para a eternidade, que foca de maneira exagerada, porque temos que focar, que temos que viver, mas de maneira exagerada no aqui e no agora, estão negligenciando, porque o nosso convite é apontar para essa esperança que é da vida eterna. E aí continua o verso 2 que diz assim: a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Aqui nós vemos o Deus a qual nós servimos, o Deus que não mente. Meus irmãos, é essa certeza que temos que ter como pastores, e temos que passar essa convicção para as ovelhas do Senhor. Deus não mente, e se Deus não mente, a sua palavra é verdadeira. E nós estamos diante de um pequeno trecho de várias palavras de Deus, de Gênesis a Apocalipse, de maneira inspirada, inerrante, de maneira atualizada, de maneira clara para mim e para você. Por isso tudo que estamos refletindo mediante a palavra do Senhor é a verdade, porque é inspirada por Deus e Deus não mente. Pastores, vocês têm que conduzir as ovelhas para isso. Vocês têm que crer que Deus não mente, e vocês têm que passar essa convicção para as ovelhas. Ele não mente, por isso podemos crer na tua palavra. Ele não mente, por isso podemos crer que Ele vai nos buscar. Ele não mente, por isso nós temos que ter certeza que moraremos com Ele eternamente. Ele não mente. E aí, ainda no 2, ele diz assim, no finalzinho: prometeu antes dos tempos eterno. E qual que foi o tempo da promessa da vida eterna? Foi antes do tempo eterno. Que esse momento que foi o momento da eleição. Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim, em um trecho: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então a promessa da eleição que nós temos que pregar, ela não é uma promessa nova, e sim uma promessa eterna, que foi nos apresentado, que foi estabelecido, vamos dizer assim, antes da criação do mundo. O Deus a qual que não mente, antes de nos criarmos, já tinha um plano para nós. Nós precisamos, meus irmãos, pregar, nós precisamos apontar para isso. E aí,
no verso 3, nós vamos ver a importância da pregação. A importância da pregação. Olha o que o verso 3 diz. No devido tempo, ele trouxe luz à sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, o nosso Salvador. Aqui nós vemos a importância da salvação. A pregação, meu irmão, é a parte mais importante do ministério pastoral. Por isso que em Atos capítulo 6, os apóstolos, eles levantaram diáconos para cuidar das questões sociais. Para quê? Para ele ficar mexendo no Instagram e na rede? Não, para ele se dedicar à palavra e à oração. É isso que alicerça o ministério pastoral. É isso que eu precisei ter para se levantar aqui hoje e trazer essa mensagem para vocês. Nós fazemos várias coisas, muito importante, mas a primordial é a pregação. A primordial é essa dedicação. Meu irmão, pastor, se você não se dedica para os ensinos das Sagradas Letras e para a oração, você não está cumprindo com êxito o seu chamado. O convite do chamado pastoral, o propósito é se dedicar. A pregação tem uma suma importância. É mediante a pregação que Deus traz luz aos eleitos de suas verdades. A pregação é uma ordem divina e não uma opção. É por meio da pregação que Deus lança luz sobre as trevas. Ele fala, ele trouxe luz à sua palavra. Meu irmão, por isso que a pregação expositiva, com todo respeito, é a forma mais adequada de transmitir a palavra de Deus. A responsabilidade do pregador não é, em hipótese nenhuma, criar mensagens de sua própria sabedoria, de sua própria inteligência, e aí manipular ou influenciar os seus ouvintes por sua própria capacitação de persuasão ou carisma. Mas o convite do pastor, o convite do pregador, é interpretar a palavra, explicar a palavra, aplicar a palavra de Deus de forma clara e completa. Por isso, meus irmãos, eu amo a pregação expositiva. Por isso, meu irmão, que eu respeito todos, mas para mim o único meio de transmitir as verdades de Deus é pela pregação expositiva. Porque tem tantas pessoas falando besteira por aí, porque não prega de maneira expositiva. Pega um texto fora de contexto, isolado, para falar o que ele viveu nessa semana. O que você viveu nessa semana não muda a vida de ninguém não, meu irmão. O que muda é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, pregue de maneira expositiva. Que a pregação expositiva, ela vai apontar para você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Olha, meus irmãos, a importância da pregação. Quando você toma esse lugar aqui, o púlpito, quando você toma o microfone, não é para falar da sua vida. Ninguém quer saber se você foi na padaria, não. Se você foi no mercado, não. As pessoas querem saber da palavra de Deus. As pessoas têm sede e fome da palavra de Deus. É isso que vai mudar a vida delas. Então pare de falar da sua vida, meu irmão. Para de se vangloriar como se fosse o maior crente. Não, é porque eu ajudei o morador de rua, é porque eu fiz isso, Para com essa bobeira. Você precisa de pregar a palavra, e só isso. Você não é o protagonista, não. Você só é um meio. A glória e honra é do Senhor. A palavra é do Senhor. Não é a sua brilhante mente que inventa tanta coisa, que fala coisas que Deus não falou. E essa geração de pregadores filósofos, que filosofa tanto, que fala coisas contrárias à palavra de Deus. Nós precisamos do evangelho puro e simples. Pregue a palavra, meu irmão. É isso que transforma pessoas. É isso, porque quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus e não você. E aí com essas palestras, que não é pregação, você está convencendo pessoas que não são convertidas. Pessoas que estão seguindo você e não Cristo. Pessoas que não são salvas e serão condenadas. Por isso você tem que apontar para Cristo. Você tem que pregar a palavra de Cristo. E aí, ele chega em Tito. Aqui,
é uma saudação um pouco longa, porque nas cartas do primeiro século, normalmente a pessoa falava o remetente, Paulo, e o destinatário, no máximo no outro verso, Tito. E Paulo fez isso várias vezes, mas aqui, ele antes de falar de título, ele fala várias coisas que nós podemos, de alguma forma, aprender sobre os propósitos do ministério pastoral. Mas agora ele chega em Tito, verso 4, somente o comecinho. Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Aqui nós vemos que Tito era um verdadeiro filho na fé para Paulo. Meus irmãos, esse tema, esse nome, assim, essa nomenclatura é muito delicada, vamos dizer assim. Porque pastores, eles já eram filhos na fé. Paulo aqui tinha Tito como filho na fé. Por quê? Paulo provavelmente participou da salvação de Tito. Gerou Tito. E o jeito que Paulo usa, e que alguns pastores podem usar por aí, pode ser até bom, pode ser até ok. Mas o problema desse termo, pai na fé, meu filho na fé, é que em muitos momentos hoje é usado de maneira pejorativa. Por quê, pastor? Porque esse termo é usado para manipular pessoas. Esse termo é usado para oprimir pessoas. Esse termo é usado para ter a pessoa como propriedade. E a pessoa que viveu com esse explorador, esse pai na fé, chega até nós e pergunta, pastor, eu posso ir no cinema? Hã? Como assim ir no cinema? O que tem uma coisa a ver com a outra? Não, eu posso ir no cinema? Não sei que você pode, eu não te mando você ir no cinema, não. Eu posso namorar? Eu não sou seu pai, não, que manda você namorar ou não. Eu sou um pastor que tem autoridade no que a Bíblia me dá autoridade. A Bíblia não me dá autoridade de te deixar ir para o cinema ou não. De te deixar namorar com fulano ou com ciclano, não. Isso a Bíblia não me dá. O que a Bíblia me dá autoridade, eu tenho. O que a Bíblia não me dá, eu não tenho. E aí as pessoas vêm dessa manipulação que tinha que pedir para ir no banheiro, para o pai espiritual. E aí deturba esse termo que pode ser algo carinhoso. Pode ser algo que mostra realmente um afeto. Uma pessoa, eu tenho pessoas que foi muito importante na minha caminhada cristã, e se o Jean edifica alguém hoje, é porque no passado foi muito edificado quando era um neném na fé. E eu tenho um carinho hoje eu vou ter para sempre. E eu tenho certeza que alguns podem ter carinho por mim. Mas a gente só não pode usar esse termo aqui para manipular e oprimir pessoas, que é o que tem acontecido nesses dias. Então o propósito do ministério pastoral é servir, é amar, é gerar filhos de maneira benéfica e não explorar. Porque se você analisar o papel de um pai, o pai, ele na verdade, ele se doa por um filho. O pai verdadeiro, ele se sacrifica pelo um filho. E se existe um pai na fé, ele deve se doar pelos filhos na fé. Ele deve se sacrificar pelos filhos da fé, e não ao contrário, querer que os filhos na fé se sacrifiquem por ele. E o último trecho, ele diz assim: graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Graça e paz. Meu irmão, é essa mensagem que nós devemos pregar. É delas que nós precisamos, a começar de nós pastores, todos os dias. Graça e paz era um cumprimento que Paulo usava muito bem, que apontava para duas coisas muito importantes na fé cristã. Eu cumprimento dessa maneira, nós batistas, e talvez você nem entende, e você não deve ser um repetidor de jargões não, tá? Você deve entender a palavra de Deus. Deixa eu te explicar de maneira rápida. Graça e paz. Graça é o favor merecido, o favor imerecido. Essa é a causa da nossa salvação. Nós somos salvos pela graça, não vem de vós, é dom de Deus. Então pela graça nós somos salvos. Nós recebemos uma salvação que nós não merecemos. Isso aqui é graça, receber algo que você não merece. E a paz é o quê? Paz é o resultado da graça, porque antes dessa graça e dessa salvação, nós éramos inimigos de Deus. Mas agora, mediante essa graça, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou, nós temos paz com Deus. Por isso, esse cumprimento lindo, maravilhoso, teológico, graça e paz. Continue falando ele, mas entenda ele e talvez até reproduza ele. E para o ministério pastoral é essa mensagem, uma mensagem de graça e uma mensagem de paz. É isso que nós, pastores, precisamos todos os dias na nossa vida. Porque se não fosse a graça de Deus, meu irmão,
a gente não estaria exercendo esse lindo ministério. E se não fosse essa paz que nos norteia a continuar nessa caminhada e se relacionando com esse Deus que nós temos livre acesso, não daria para exercer. Meu irmão, para a gente finalizar, algumas aplicações para mim e para você. A primeira delas, pastores devem ser servos. Entenda isso. Se você é um pastor, você deve ser servo. Você não é convidado para ser servido. Você é convidado para servir. O maior é aquele que serve. E se somos o líder, nós devemos ser o que mais serve. Para de querer ser servido. Para de querer explorar as pessoas. E comece a se doar a elas. Segunda aplicação. Pastores devem conduzir as ovelhas à fé e conhecimento. A fé e o conhecimento. Essa deve ser a nossa condução. Se você não está conduzindo a fé verdadeira, não é misticismo não, e ao conhecimento verdadeiro, não é palestra não, você não está exercendo o chamado pastoral. O chamado pastoral é conduzir a fé e ao conhecimento. Terceiro, pastores devem conduzir as ovelhas à piedade. Entenda isso. Sua mensagem tem que ter conduta, tem que viver de uma maneira digna. Você tem que transmitir para as ovelhas do Senhor que o nosso Deus é santo e nós devemos também ser santo. Somos falhos, pecadores, sim, mas a santidade deve ser um anseio do nosso coração. E uma verdadeira fé e um verdadeiro conhecimento vai produzir piedade. Meu irmão, nós não podemos aceitar uma ausência disso. Quando acontece, tem que haver disciplina, como o próprio Senhor Jesus e o apóstolo Paulo nos ensina nas Sagradas Letras. Mas a nossa mensagem vai ser essa. Se as pessoas vão viver ou não, aí elas em Deus. Mas nós vamos transmitir essa mensagem. E quarta e última aplicação. Pastores devem pregar a palavra de Deus com fidelidade. Meu irmão, para de inventar moda. Prega a palavra. Abra o texto. Leia o texto. Explique o texto e aplique o texto. Você quer coisa mais tranquila do que isso? E aí você quer ficar inventando a roda. E aí você prejudica mais do que edifica. Você atrapalha muito mais. Você não aponta para as coisas que você deve apontar. Pregue a palavra. Foi esse conselho, ou melhor, ordem, que Paulo dá para Timóteo em outra carta pastoral, no caso para Timóteo. Timóteo, pregue a palavra. Pastores que estão me ouvindo, pregue a palavra. Espero que pastores, ovelhas, você que talvez está sendo despertado para esse chamado, você possa ter entendido, aprendido, refletido sobre o propósito do ministério pastoral. Esse ministério tão importante, que nós precisamos aprender sobre ele. Espero que esse sermão tenha te edificado no nome de Jesus. Vamos orar para o Senhor aplicar essa palavra no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela sua poderosa palavra. Nós pedimos, Senhor, para o Senhor ter misericórdia da nossa vida. Se em muitos momentos nós como pastores, nós não vivemos a tua palavra. Nós não vivemos o teu propósito. Nós fazemos coisas que nós achamos que é o certo, porque encheu a igreja do vizinho. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensine que não é sobre encher a igreja, é sobre pregar a palavra com fidelidade, cumprir o propósito com fidelidade. Nos ajude, Senhor, a não se desviar do caminho, não ir para a direita e não ir para a esquerda, mas permanecer firme no propósito do Senhor. E que possamos, não somente ser ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.